Olá pessoal, me chamo professor Alex, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso técnico em refrigeração e climatização, na UC Fundamentos da Refrigeração e Climatização, onde iremos abordar hoje o assunto da termodinâmica, muito importante na nossa área, né? Nós mecânicos e refrigeristas, né, na nossa área de refrigeração e climatização, sabemos o quanto a importância de entendermos da termodinâmica. A termodinâmica é a área da física que estuda diversos fenômenos e sistemas físicos complexos em que podem ocorrer trocas de calor, transformação de energia e variações de temperatura. A gente, no início, né, na nossa disciplina, já falou um pouco sobre temperatura. Então, a gente vai adentrar um pouco mais com um assunto mais específico nessa parte aí, tanto da termodinâmica como da temperatura. Temperatura, né? Medida da agitação média das moléculas de um corpo. Então, a gente vai ter o frio, ter moléculas em devagar agitação, né? Quando o corpo está frio, então as moléculas estão devagar. Quente, alta temperatura, e a maioria das moléculas em alta velocidade. Então, para frio a gente vai ter a baixa temperatura, né? E para quente a gente vai ter a alta temperatura. Se um corpo recebe moléculas com alta agitação, aumenta a sua temperatura. Mais para frente a gente vai entender melhor, né, o que a gente está querendo dizer com essas palavras, e ao final da aula a gente teremos aqui um pequeno exercício para a gente conseguir fazer algumas transformações. Pessoal, peço a vocês que quem não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever até o final do vídeo, assista todo o vídeo, comente o que está achando da aula e espero que esteja sendo de grande ajuda aí para os meus alunos. Então, energia térmica, nada mais do que a energia cinética. A gente também viu isso na UC Fundamentos da Eletricidade, onde foi abordada a parte de energia cinética. Acho que vocês vão lembrar. Se não lembrar, volta lá, dá uma olhada na UC Fundamentos da Eletricidade, que faz parte também do curso técnico em refrigeração e climatização, onde você também verá esse assunto sobre energia cinética. Soma das energias cinéticas de cada molécula. Então, a energia térmica é a soma das energias cinéticas de cada molécula. Então, a gente tem aqui a fórmula, beleza? Para vocês vão verem que tem gente que tem dificuldade aí com a matemática, não é isso? Mas muitas das vezes, aqui a nossa parte de física, já vai ter as fórmulas prontas. Então, se vocês tiverem as fórmulas, não tem como vocês errarem. É só substituição de valores, muito simples. Então, a fórmulazinha aqui, EC, energia cinética, é igual a mv sobre 2. Massa das moléculas vezes velocidade. Ok? Calor, energia térmica que está sendo transformada de um corpo maior de maior temperatura para o de menor temperatura. Isso também a gente já viu, né, na aula anterior. Está sendo só uma revisão, né, nas primeiras aulas, onde a gente falou sobre calor, formas de transmissão de calor. Então aqui, sempre o que vai transmitir. Quem tem maior, né, mais energia térmica, vai se transferir para quem tem menos energia térmica. Quem tem maior temperatura vai se transferir para quem tem menor temperatura. Não existe o fluxo de um corpo de menor temperatura para um de um corpo de maior temperatura. O que eu quero dizer? O frio, né? O frio não se passa. O que se passa é o calor, ok? Até porque a gente sabe que o frio não existe, ok? Assim, o que existe? A falta de calor. Então, a ausência de calor. Então, no sistema de refrigeração e de climatização, o que é que acontece? Para a gente conseguir atingir a temperatura ideal, tanto dentro de um refrigerador ou numa sala de aula, né? Quando a gente quer climatizar, a gente faz o quê? A retirada de calor daquele ambiente, beleza? Então é basicamente isso, a gente retira o calor do ambiente. Então a gente não podemos esquecer que não existe o corpo de menor temperatura passar para o de maior temperatura, não existe esse fluxo, ok? Sempre vai ser o quê? O corpo de maior temperatura vai ceder temperatura para o de menor temperatura. Já falamos também sobre calor sensível e calor latente, só que agora aqui a gente vai dar uma aprofundada no assunto, beleza? A gente vai ser mais específico, né? Tanto para o calor sensível como para o calor latente. O calor fornecido de um corpo
que gera apenas variação de temperatura, denominado calor sensível. Então, ele só dá aquela variação, né? Comecei a ferver uma água, mas não chegou a ferver, né? Comecei a esquentar um copo d'água lá. Então não chegou, só fiz esquentar um pouco. Então ali é um calor sensível. Não tá havendo uma mudança de fase. A água não está evaporando, né? Não está ficando no estado de vapor. Então, até esse ponto aí é o calor sensível. Caso haja mudança de fase, o calor, né, será chamado de calor latente. Então está aqui, né, calor, energia térmica em trânsito. Então a gente está aqui dentro dessa xícarazinha aqui, né, a gente tá injetando calor. Calor sensível, variação de temperatura, visível, pode ser medido. E o calor latente, não visível, a gente não consegue ver, né, é a mudança do estado físico. Ok? Então, quando tem a mudança do estado físico, a gente está vendo ali, está tendo a mudança do estado físico, a água está evaporando ou o gelo está derretendo, então isso aí se torna o calor latente. E quando não há, né, não há essa mudança de estado físico, a gente chama de calor sensível. Calor sensível, aqui está a fórmula, né? Calor, quantidade de calor, igual a massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Ok? Então, a gente tem que ter isso aqui em mente. Quando a gente estudava física, né, lá no nosso fundamental, já pegando lá o ensino médio, essa formulazinha a gente chamava ela de Q-macete, né, para facilitar a gente lembrar da fórmula. Então, ó, Q-macete. Então, se vocês lembrarem desse nome aqui, Q-macete, né, então você consegue lembrar aqui dessa fórmula, que vai ser usada quando, professor? Quando a gente for falar sobre calor sensível. Calor latente, ok? Então, também a fórmula aqui, ó, Q, quantidade de calor, igual a massa, que sofre a mudança do estado, né, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, e o L, que é o latente de qualquer mudança, que é do estado, que é dado em caloria gramas. Então, vocês vão ver que sempre que a gente for encontrar tanto o calor específico quanto o calor latente, é dado também a latente de cada um, ok? Pode ser positiva ou negativa, né? Pode ganhar ou perder energia, mesmo valor só do mesmo valor. Então, o que acontece? A latente, né? Aqui, quando você quiser lembrar dessa fórmula, também lembrando lá do nosso ensino médio fundamental, então, ó, Q-mole, né? Q-mole. Aí tinha um professor que dizia, quando havia a mudança, né? Q-mole, esquentou, amoleceu, né? O gelo, a gente esquentou o gelo, ele amoleceu, então mudou a variação, né? Mudou ali, não teve só a variação, ele mudou o estado. Então, sempre que for mudança de estado, calor latente, beleza? E aqui, Q-mole. Quantidade de calor, massa que sofre a mudança do estado e a latente. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, a latente de fusão, né, da água, sólido, do gelo para a água, né, sólido para o líquido. Então, é 80 calorias gramas a cada grama de gelo, né? Então, isso aqui é a latente do H2O, que é da água, beleza? Então, para que a água o gelo comece a se transformar em água, né? Ele tem que ter o quê? 80 calorias gramas para cada grama de gelo, ok? O que, né? A quantidade de calor pode ser positivo ou negativo, ok? Positivo ganha calor, negativo perde calor, tranquilo? Sim ou não? Tranquilo demais, não é isso? Então, quantidade de calor pode ser positivo ou negativo. Positivo, ganhou calor. Negativo, perdeu calor. E aqui temos a fórmula do calor sensível. Mais uma fórmulazinha aqui, ó, capacidade térmica, ok? Capacidade térmica, a massa e o calor específico. Quanto maior a capacidade térmica, mais energia para esquentar. Quanto maior aqui eu tiver minha capacidade térmica, mais energia eu vou ter para esquentar, ok?
Então aqui a gente tem a curva de aquecimento do H2O, que é da água. O gráfico mostra um corpo que está sendo aquecido, mostra a evolução, a temperatura ao longo da absorção de energia. Então aqui está um gráfico, onde a gente tem um gráfico temperatura por calorias, né? Por quantidade de calor, né? Aquecido. Então aqui no estado sólido, a água, quando ela chega a 0 graus, ela começa a sair do estado sólido para o estado líquido, beleza? Então aqui ela vai do estado sólido para o estado líquido. Então começou, derreteu todo o gelo, tá só no estado líquido. Aí ela começa aqui, ó, a subir a coluna, e quando ela chega a 100 graus Celsius, ela começa aqui a evaporar, ficar o quê? No estado gasoso. Então vai aqui até ficar todo no estado gasoso. Então se a gente for fixar melhor, para a gente fixar melhor, né, o nosso estudo, então a gente tem o quê? Ó? Aqui, ó, essa parte, né, vamos ter aqui menos 20 graus até 0 no estado sólido. Então aqui é um calor que calor sensível, ele não tem variação, beleza? Que ele continua no estado sólido até chegar aqui. Quando chega aqui a gente vai chamar de calor latente, porque é a mudança do sólido para o líquido, ok? Aí aqui de novo a gente chama de calor sensível, não tem mudança, beleza? Vai ficar tudo líquido. Quando chegar aqui, ó, líquido para gasoso, beleza? Então aqui está tendo o que? A mudança do estado líquido para gasoso. Então a gente chama de calor latente. E aqui de novo, calor sensível. Tranquilo, gente? Tá dando para entender? É muito simples. Fiz esse material aqui bem detalhado para vocês. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, deixa aí nos comentários, que depois aí eu coloco a resposta para vocês. Ao final terá um exercício onde a gente iremos resolver algumas questões, e depois eu vou fazer estou devendo uma aula de prática, né, da parte de transformações de temperaturas, Kelvin, Fahrenheit e Celsius. Então a gente irá fazer essa aula junto com essa de termodinâmica também. Eu vou fazer uma gravação no quadro aí, uma lista de exercícios. Então aqui temos a potência, ok? Lembrar, pessoal, que potência, né, da mesma forma que a gente viu em eletricidade lá, né, joules por segundo é igual a potência. Um exemplo, P é igual a 200 watts. Então aqui a gente vai dizer que 200 watts, né, conversando joules por segundo. Joules dividido por segundo. Então, da mesma forma, naquela parte lá que a gente viu, quando a gente falou sobre energia, potência, aí potência era quem? Né? Vocês lembram? Potência na parte quando a gente falou de eletricidade, ok? Lembra lá o EPI que eu falei para vocês? Aqui vai ser mais difícil a gente fazer o triângulozinho para fazer lá. Então, é a mesma potência, só que aqui com referências diferentes, ok? Então, a gente em cima aqui vai ter energia, calor, quantidade de calor em joules, e embaixo aqui a gente vai ter o que? O ΔT, né? Que vai ser a variação de temperatura em S, ok? Então tá o gráfico aqui. Então, o gráfico de temperatura mais tempo, né? Então a gente também, em alguns pontos, esse gráfico vai mudar. Temperatura, calor, temperatura, tempo. Quanto mais tempo, maior o tempo, mais energia o corpo ganha. Então, quanto mais tempo aqui, ó, então a coluna está aqui, ó. Quanto mais tempo vai se passando, mais energia o corpo vai ganhando, ok? Se deixar a água no forno um certo tempo, uma certa quantidade de calor, será dada a temperatura vai subir. Então, da mesma forma que mesmo quando a gente faz o gráfico, eu vou dar calor àquela substância, né? No caso aqui seria a água. Então, com certo tempo, né, também a coluna tende a subir. Então, tanto como a quantidade de calor, como o tempo que ela está sendo exercido aquele calor para aquela substância. Então aqui a gente já tem um sistema isolado, onde aqui a gente tem uma caixa, né, que a gente chama de calorímetro, deixa corpos isolados no meio externo, não permitindo que esses corpos troquem energia
com o meio externo. Então aqui eu tenho dois copos, né? Um corpo A com o corpo B, uma caixa lacrada, onde o corpo A ele tem mais temperaturas do que o corpo B, a temperatura dele é maior do que o corpo B. Então o que vai acontecer aqui? O corpo A vai começar a ceder temperatura para o corpo B, até o ponto que eles igualem e fiquem na mesma temperatura, por eles estarem dentro do que? De uma caixa isolada. Um exemplo, se eu tenho uma garrafa térmica, né? Eu tenho uma garrafa térmica lá qualquer, e lá eu tenho uma metade de água lá, tá com uma temperatura ambiente, 27 graus, um exemplo. Metade da água lá, 27 graus. Então eu vou pegar, colocar uma água para ferver lá no fogo e vou colocar lá dentro da garrafa térmica, ela com 60 graus Celsius, eu coloco dentro da garrafa lá. Então o que vai acontecer? A temperatura das duas, beleza? Vão estabilizar. A temperatura quente, a maior, sempre vai ceder para a outra e vai chegar ao ponto que dentro daquele ambiente, né, daquela caixa, né? Então vai ficar o quê? Daquela garrafa térmica, vai ficar a mesma temperatura. Então aqui a gente tem a fórmula também, né? O Q é igual a capacidade térmica mais variação de tempo. Então aqui também mais uma fórmulazinha. Todo esse material, pessoal, vai estar lá também na plataforma LMS para vocês. Se vocês quiserem também, eu posso deixar o material aqui no canal para vocês em PDF, né, para vocês baixarem e dar uma estudada nesse material. É só você comentar aí que quer o material e eu envio para você, ou então deixo aí no canal. Como eu estava falando para vocês no slide anterior, se um corpo A estiver perdendo calor para o corpo B, significa que a quantidade de calor, né, que é igual a negativo. Lembra que eu falei no início? Quando você está perdendo, negativo. Quando você está ganhando, positivo. Então, menos A é igual a B. Quantidade de calor que A perdeu será a quantidade de calor que B ganhou dentro da caixa. Então, ó, se a gente der aquele exemplo que eu tinha falado para vocês aqui, 10 graus, né? Eu estou em aqui 10 graus e aqui eu vou ter 60 graus, ok? Com um certo tempo, né? Com um certo tempo aqui, que vai acontecer? As duas temperaturas vão ficar igual. A temperatura A, né? O QA, ele vai ceder para o QB e depois eles vão igualar. Então a fórmula, né, que a gente vai encontrar essas equações, né, para determinar os valores, QA mais QB é igual a zero, ok? E a equação com o calorímetro, QA mais QB mais a quantidade de calor, calorias, é igual a zero. Então, essas são as duas fórmulas que a gente pode utilizar. Pessoal, vocês viram que tem várias fórmulas, mas tem vários macetes também de a gente conseguir lembrar, né? Tem vários macetes de você conseguir deixar num localzinho aí anotado. Sempre esse material vai ficar disposto para vocês com o tempo aí vão fixando melhor. Mais para frente, quando a gente for fazer os cálculos de câmara frigorífica, a gente vai precisar desse material, né? Principalmente quando tudo que a gente for fazer vai ter cálculo, não tem para onde a gente correr. Até para a gente, quando você quiser indicar um ar-condicionado para seu cliente, você tem que fazer o cálculo de carga térmica daquele local, apesar que hoje em dia tem muitos aplicativos que já fazem isso, mas eu costumo dizer aos meus alunos que esses ajudam muito, mas você tem que ter o conhecimento, né? Porque senão a gente vai ficando um pouco preguiçoso e não consegue fazer os devidos cálculos. Então aqui está as unidades de medidas, né? Quantidade de calor, a massa, variação de temperatura e o calor específico. Então aqui está o sistema internacional, joule, quilograma, Kelvin, joule, quilograma vezes Kelvin, o usual que a gente usa, caloria, grama, graus Celsius, caloria, grama vezes graus Celsius. Então aqui está a relação de um para o outro. 1 kcal equivale a 402 joules, né? Joules, 1 kcal ele equivale a 400,213, na verdade. 1 kcal equivale a 4,213. Mas a gente aí pode arredondar, né, para 4,2. Tem alguns alunos botam até só 4. Mas 4,2 dá para a gente fazer as contas tranquilo. 1 quilograma, já fizemos essa aula, múltiplos e submúltiplos, acho que vocês vão lembrar. 1 quilograma, né, equivale o quê? A 1000 gramas.
Kelvin é igual ao que? A graus Celsius mais 273, já vimos também isso na aula anterior. E aqui 1 quilocal grama graus Celsius representa o que? 4.200 joules quilograma vezes Kelvin. Tranquilo? Que é só para a gente dar uma fixada quando a gente for colocar fazer nossas fotos. Então aqui, ó, um pequeno exercício para a gente dar uma refletidazinha aqui. Então, numa garrafa térmica a 100 gramas de leite, a temperatura